Queria convidar a Nauzira. É um prazer receber nessa manhã a Nauzira Nascimento. Ela é missionária dos batistas brasileiros, ligada à Junta de Missões Mundiais desde 1985. Ela é enfermeira, graduada também em teologia pela Faculdade de São Paulo, tem mestrado e doutorado pela Universidade Metodista de São Paulo também, e ela atuou 17 anos em Angola, durante o tempo da Guerra Civil. E ela vai poder contar um pouco para nós sobre isso. Ela voltou em 2002. 2002 coordenou aí até 2008 o programa Radical da Junta de Missões e tem agora trabalhado ainda dando aulas de missiologia e particularmente, tanto aqui no Brasil como também lá em Angola, no Seminário Teológico, e tem trabalhado especialmente no despertamento de vocacionados para a obra. Então é uma alegria recebê-la de manhã. Ela é membro da Igreja Batista de Água Branca, lá em São Paulo, e queremos ouvi-la e temos certeza que Deus vai falar no nosso coração. Deixa eu só falar do seu livro. Ela tem um livro que está à disposição para quem desejar, é a sua tese de doutorado, Evangelização ou Colonização, o risco de fazer missão sem se importar com o outro. Se você se interessar, o Sidney tem algumas cópias. Eu queria orar por você, minha irmã, para que Deus lhe abençoe nessa manhã. Deus de amor, obrigado pelo trabalho ao longo dos anos da Nauzira. Obrigado porque o Senhor a tem chamado agora nesse tempo para despertar vocações. E quero te pedir agora, Pai, que o Senhor a use grandemente no desafio que já colocou no coração dela para o nosso coração. Que a tua palavra nos fale, e a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Nada, alegria. Irmãos, graça e paz. Amém. Eu queria falar uma coisa para a missionária. Quando você estava aqui, Deus está no controle de tudo. Eu 2 vezes fui operada, fui diagnosticada e estou aqui trabalhando, servindo o Senhor até hoje. Viu? Aquilo que você sabe, o pastor sabe, aquilo que Deus tem para a sua vida, Ele vai fazer. E eu tive 17 malárias, eu estive à morte várias vezes os médicos da ONU lá na África. Uma das vezes meu chefe estava lá, eu estava morrendo, estava mal, e ele disse assim: leve esta mulher embora. O médico disse: leve, se ela tiver mais uma malária, ela vai morrer. E estou aqui até hoje, né? Então, aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem para a minha vida, quando nos colocamos no caminho da obediência, o Senhor vai realizar. E eu começo essa manhã com um texto, quando Davi, a palavra de Deus diz em Atos 13:36, que Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Ou seja, no seu tempo, naquele período, nos seus contemporâneos, naqueles dias, nesta geração, Davi fez o que tinha que fazer. Davi cumpriu sua missão de vida. Davi fez o que Deus queria que ele fizesse. Nesta geração, hoje, 2019, agora, Campinas, aqui, o que Deus tem para você? Qual a sua missão de vida? Não é? Então, nessa manhã eu queria falar rapidamente, porque eu sei que temos um tempo, né? Já estou passando aí. Nesse tempo, que a nossa oração seja essa: Senhor, eu quero ser tudo isso que o Senhor quer para mim. Não é? E a Bíblia diz então que Davi serviu o propósito de Deus em sua geração. Na Bíblia a mensagem diz assim: depois de cumprir a missão para a qual Deus o designou. Qual a tua missão? Isso, hoje é dia de missões, hoje é dia da junta. Não, graças a Deus a igreja aqui não tem dia da junta. Todo dia é o dia do cristão ser sal da terra. Todo dia o cristão estar na presença de Deus e dizer: Senhor, estou aqui, o que o Senhor quiser fazer através de mim. Amém, gente? E é interessante que esse ano até o tema da junta é: faça a terra se alegrar. E eu tenho pensado: como que eu vou fazer a terra se alegrar? Como você vai fazer a terra se alegrar? Tanta tristeza no mundo, quanta crise, quantas coisas, poderíamos gastar horas aqui enumerando.
Mas nós podemos fazer a terra se alegrar, porque nós temos uma mensagem de salvação. Nós temos sentido de vida, razão de viver. A importância de nós estarmos na sociedade, vivendo, sendo o que Deus tem para nós, é maravilhoso. É uma oportunidade de fazer a terra se alegrar. E sabem em que contexto foi escrito isso? Isso foi escrito quando Davi está entrando em Jerusalém com a arca. E vejam quanto Davi sofreu, quanta coisa ele passou, esperou 10 anos, por aí mais ou menos, para chegar a ser o rei. Foi ungido por Samuel, ainda muito menininho, e podia dizer, bom, agora eu sou o rei, sai daí, Saul. Você sabe com quem você está falando? Eu que sou o rei, cara. Né? 10 anos sendo perseguido, 10 anos sendo procurado, na clandestinidade. Sofreu muito. E quando finalmente Deus cumpre sua palavra, Ele está assumindo o reino, e Ele está organizando a nação, traz a arca. E naquela alegria Ele vem e faz aquela oração maravilhosa em Crônicas 16. E é quando Ele diz assim, anunciai entre as nações a sua glória. E aí ali nesse contexto, que Ele fala esse versículo, que a terra se alegre, os céus exultem. Então, como a terra ia se alegrar nesse contexto aí? Ele estava trazendo a arca, a presença de Deus, agora somos nação. Então, é nesse contexto, nós, aonde estamos, podemos ser sinais do reino de Deus. Né? Sinal do reino significa assim, lá no hospital onde você está, na fábrica, no escritório, lá na universidade, aonde você está, você é um sinal do reino. Porque ali as pessoas estão dizendo, essa pessoa é diferente. Quem é essa pessoa aqui? Eu trabalhei na guerra, eu sou enfermeira, fui para lá para ajudar um pouquinho, eu fiquei 17 anos na guerra. Estava contando ontem para o pastor Richard que eu fui sozinha, era noiva, mas é uma longa história. Hoje eu não vim contar meu testemunho. Né? E Deus direcionou que chegou a hora, era para eu ir, e eu tive que fazer uma escolha. Jovens, não estou dizendo que você tem que terminar namoro para ser missionário. Né? Ninguém vai ficar com medo, ninguém precisa ter medo de servir a Deus. E ninguém vai ficar encaiada por servir a Deus, tá, meninas e meninos? O meu caso, eu falo sempre para os jovens, não sou autoridade para falar para vocês, porque fiquei solteira. Mas naqueles dias ali, Deus falou, você é minha propriedade exclusiva. E eu sabia que eu estava fazendo uma decisão bem consciente de ir embora para um lugar que eu não conhecia, sem salário, sem sustento, sem garantias. Na ocasião, ninguém acreditou em mim. Fui embora. E lá chegando, porque às vezes eu falo assim, ai, a crise que eu estou vivendo não está dando nada certo. E eu sempre falo isso para os jovens, aquilo que você pensa que não está dando certo, você pensa, muitas vezes pode ser o caminho que Deus tem para você. Porque chegando lá, o governo comunista, o país em guerra, me contrata para trabalhar com eles. 5 anos, colaborei, trabalhei com os comunistas, ajudei a montar a escola de enfermagem, Secretaria da Saúde, etc, etc, etc. E aí, depois de 5 anos, o trabalho arrebentou, cresceu. Organizamos vários projetos, colégios, e hoje um dos maiores seminários em África é o nosso lá em Angola, né? Seminário Teológico Batista do Ambo. E vários projetos lá, sorveteria, lanchonete, sorveteria, no meio da guerra. Abrimos lanchonete para sustentar o trabalho. E era o sustento da obra, até hoje, eu vou lá todos os anos. E essa lanchonete até hoje sustenta vários pastores lá. Então, maravilhoso, irmãos. E por causa disso tudo, e de ter ficado ali com eles, lá sou conhecida como a enfermeira que ficou. Né? Você é a enfermeira que ficou e tal. E aí depois a Junta de Missões Mundiais me adotou, passei a ser missionária dos batistas brasileiros. E quando a guerra termina, que eu falei, agora eu vou usufruir, né? E aí o meu chefe disse, vem, Ana Alzira, preciso de você aqui. Gente, você às vezes fala assim, eu trabalhei tanto. Né? As mães, por exemplo, eu criei meu filho com tanto sacrifício. Fofa, e você às vezes não vai usufruir, né? Eu dei 17 anos da minha juventude, e quando acaba a guerra, o chefe diz, vem, aí outros missionários foram usufruir de tudo que foi construído. A vida é assim.
Um planta, o outro rega. O importante é você saber assim, onde é o momento, o que Deus tem para mim agora. Não é, não, eu vou ficar aqui na África. O que Deus tem? Estar aberto para mudanças, não é? E aí voltei para o Brasil, começamos o projeto Radical, trabalhei 8 anos, escrevi, montei o projeto e hoje o projeto caminha sozinho. Então Deus me pôs no corpo assim, começa uma coisa e passa para o outro ali. Né? E aí agora eu trabalho com a docência, trabalho com o projeto Vocari, que é um projeto que trabalha com vocação, despertamento de jovens. E o que é interessante, gente, o Vocari, aquilo que Deus tem mostrado para mim não é só missionário que vai para a China, para a Índia. Não é só missionário que é o vocacionado. Você é uma vocacionada, você é um vocacionado. Todo cristão tem vocação. Amém, irmãos? Amém. Todos somos vocacionados. Uns têm vocação missionária, o outro tem vocação pastoral. Mas todos temos vocação. E todos temos missão aqui na terra. Não é? Eu tenho uma frase minha que eu digo assim, Senhor, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Eu quero estar dentro, Senhor, conta comigo. E a Bíblia diz, então, que Davi cumpriu esse propósito. Eu falo, Senhor, eu quero cumprir teu propósito na minha geração. Eu quero, Senhor. Você quer? Isso é lindo, maravilhoso. O Christopher Wright, um livro que é da Vida Nova também, que recomendo a todos, muito bom para você ler. A gente pensa assim, tem livro acadêmico que não é só para alguns, todos devemos ler. Chama-se Missão do Povo de Deus, muito lindo. Ele vem fazendo uma análise desde o Gênesis, mostrando uma leitura, pondo um óculos diferente para você ler a Bíblia, e você vendo em toda a Bíblia esse tom missional. Deus em toda a palavra dele, mostrando sua missão, falando da sua missão, não é? Então, eu queria falar um pouquinho rápido hoje sobre uma pessoa que para nós é um exemplo e para mim tem sido inspiração. Eu queria falar um pouco sobre nós sermos esses cristãos missionais, coração missional. Não é assim, pastor, está aqui minha oferta e, só terceirizar. Ai, graças a Deus, já dei dinheiro, né? Não, eu contribuo, eu oro, mas eu aonde estou e Deus pode usar minha vida com o que sou, o que tenho, o que sei fazer. Amém, irmãos? E essa história está lá em Samuel, 1 Samuel 18. Nós vemos que, se você ler os capítulos anteriores de Samuel, quando Davi luta com Golias, aquele grande destaque, agora ele estava assim, em todas as redes, né? O Instagram, todo mundo falando do Davi e tal, era o cara, olha ali, postagens, todo mundo, né, acompanhando o Davi. E aí o rei começou a ficar com um pouquinho de ciúme, né? Falou, esse cara aí está tendo mais likes que eu, gente, não pode. E aí, no capítulo 18, então, começa essa situação de incomodar o Saul e tal. Mas o filho do Saul, filho do rei Jonatas, se você ler aqui no 18:2, a Bíblia diz assim, o final do 1, Jonatas e Davi, né, tornaram-se grandes amigos. A palavra de Deus diz que Jonas se tornou o seu melhor amigo, não é? Tem vários versículos aqui, vejam, por exemplo, o verso 14 do 18 diz assim, ele tinha êxito em tudo que fazia, tudo que Davi fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Saul falou, esse cara aí... E olha, gente, que coisa mais linda. A Bíblia várias vezes fala disso, José também, se você vai ler Gênesis... Tudo o que José fazia dava certo. Põe ele na cadeia ele é chefe, lá ele vai... Põe ele não sei aonde, lá ele vai reinar. Tudo que ele fazia dava certo. A Bíblia diz assim que ele tinha êxito em tudo que fazia. Então, essa pessoa missional, esse coração missional, é uma pessoa decidida a participar do que Deus quer fazer no mundo. O Jonatas podia dizer assim, é o seguinte, esse cara aí, uma ameaça para mim, entendeu, gente? Os manos falariam assim, lá na periferia de São Paulo, mano, é o seguinte, esse cara aí e tal, né? Então, falou assim, esse cara é perigoso para mim. Mas o Jonatas, o filho do rei, abraça.
desde o começo, decide por uma amizade com ele. Então a gente vê assim, essa pessoa missional, você, eu, é importante então decidir participar. Senhor, eu quero participar do que o Senhor quer fazer no mundo. Isso é ser missional. Isso é ter essa consciência do que eu estou fazendo no mundo. Ele reconhecia a mão de Deus em Davi, não é? Ou seja, ele falou assim, o vento está soprando por aqui, é aqui que eu vou ficar. O cristão tem que estar atento a isso. Jesus falou, o vento sopra onde quer. Irmãos, esteja atento aonde o vento está soprando. E ele prometeu lealdade para Davi, não é? A gente vê assim, no capítulo 20, verso 13 e 14, ele diz assim, que aí começaram algumas perseguições, tudo, e ele fala para Davi, olha, o Senhor esteja com você como esteve com meu pai. Eu desejo tudo de bom para você, assim como Deus esteve com meu pai. Ele é o príncipe, hein, gente? Decidiu estar alinhado, então, com o propósito de Deus para o mundo. É interessante. A gente não tem que estar preocupado, o que é melhor para mim? Eu vou para aquele lugar que paga mais, eu vou namorar com essa pessoa que é mais bonita. Né? Ele falou assim, que Deus te abençoe, esteja com você como esteve com meu pai. Desejo o melhor para você. Sabe, irmãos, quando eu estava para ir para a África, sozinha, sem dinheiro, desacreditado. Ontem não falamos sobre isso, mas o seu pai também teve muita influência nisso. Eu estava falando com o pastor Richard, né? Nossas histórias se cruzam porque o pai dele foi uma pessoa fundamental na minha vida, foi meu professor de teologia sistemática. E aí, quando nada parecia, não estava dando certo, meus professores da faculdade me indicaram numa missão americana, que hoje é a MIAF aqui no Brasil, é a African Inland Mission. Né? E eles me indicaram, e esse grupo veio ao Brasil para organizar o comitê e tal, e como era indicação dos professores, falou, essa aqui está pronta, pode levar. Foi tudo muito rápido, fotografia, tal, visto. Irmãos, resumo, eu estou resumindo. Quando eu estou com visto para os Estados Unidos na mão, a minha mãe até, graças a Deus, né, tal, minha filha, então, vai para os Estados Unidos, não vai... Porque eu tinha que ficar 2 anos nos Estados Unidos, perto de Nova York, para praticar o inglês, tudo. Aí você fica assim, gente, com licença, tal. Aí, naqueles dias, chegou meu visto para Angola, que um pastorzinho lá que falava, nós fumos, nós voltemos, me convidou. E aí chega, o que você faz? 2 vistos na mão. O Ambo ou Nova York, né? Um coração missional, é aquela pessoa assim, Senhor, eu quero participar do que o Senhor tem para mim, participar do que o Senhor está fazendo no mundo, não é? Mas o seu compromisso com Deus está acima de projetos humanos também, sabe? É um compromisso com o que Deus quer fazer, é um compromisso com a intenção missionária de Deus para o mundo. Deus tem algo especial para o mundo, Deus quer seus filhos envolvidos nisso, não é? Então, é interessante que ele teve disposição para abrir mão de sonhos, projetos. Foi o que aconteceu ali. Eu lembro que a minha mãe, minha família ficou doida, né? Porque aí termina noivado, não vai com a missão americana, vai, enfim. E eu fui a primeira missionária da MIAF no Brasil. Nunca cheguei aí com eles, né? Não fui para Nova York. Aí fui para Angola, né? Fiquei lá esses anos. Então, é interessante que no capítulo 23, versículo 15, quando num dos momentos ele vai até Davi consolar Davi, Davi escondido, ele ia até Davi, riscava a vida, ia lá consolar Davi, e num desses momentos ele falou para Davi assim, olha, fica tranquilo, você vai reinar, não é? Você que vai reinar. E é interessante, ele diz assim, até o meu pai sabe disso. Vejam, 23:15, diz assim, quando Davi está em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você, você será rei de Israel, eu lhe serei o segundo em comando. Olha que coisa linda, eu vou ser o segundo, você vai ser o top, você é o cara. E ele era o príncipe, gente, ele podia dizer, sai daqui, eu que sou o príncipe, não é?
Poderia se unir ao pai, mas ele admitiu, meu pai está errado. Escolheu ajudar Davi. Ele fez uma escolha, eu vou ajudar Davi. Uma amiga minha, que morou comigo alguns anos lá na África, minha casa era uma casa missionária, cheia de gente. Moravam africanos, angolanos, várias pessoas. E eu tinha uma amiga na Cruz Vermelha Internacional, então quando a gente queria comer bem, ia lá na Cruz Vermelha. Então era o programaço, era a gente ir na Cruz Vermelha para comer um queijinho, tal, né? Então lá era uma mini Suíça. Então eu falei, vamos lá na Cruz Vermelha. E era assim, tal, para mim era, ai, graças a Deus, eu estou aqui um pouquinho, meu Deus. E tinha essa amiga, que ela ia sempre na igreja, e a experiência dela com Deus aconteceu com a gente. E ela vinha, às vezes, chorava me olhando, eu falei, mas Margarete, por que você está chorando? Não, nada, tal. E um dia ela contou, falou assim, olha, eu me sinto nada perto de vocês. Estou aqui, ganho muito dinheiro com a Cruz Vermelha, porque eles ganham taxas muito altas de periculosidade, não sei o quê. E você aqui... E aí, um dia ela falou, eu quero ser missionária, eu vou largar tudo. Eu falei, você é doida? Fica na Cruz Vermelha que você pode me ajudar, mulher, fica aí. Porque ela saía com os carros deles, com a gente, nós íamos fazer evangelismo em lugares que não podia. Por causa da guerra, você não podia sair da cidade. E com os carros deles, nós tínhamos escoltas e íamos. Então, eu fiz muita coisa com eles. E Médicos Sem Fronteiras, amigos meus também. Então, vejo que a profissão nos leva, nos dá trânsitos, mas ela largou tudo mesmo. É uma história linda, hoje eu não vim para contar histórias, né? Mas ela largou a Cruz Vermelha Internacional para vir ser missionária, e veio e ficou com a gente na casa 10 anos como missionária. Esse Natal, ela vem passar o Natal comigo. Aí os pais também, você, minha filha, vai largar a Cruz Vermelha para ficar... Porque o pai disse, deixo você ir se essa doida dessa missionária vier aqui te buscar. E aí o pai pagou tudo para ir para a Alemanha, gente. Então, assim, essas coisas de missionário, chiquérrimo, né? Várias vezes, assim, eu falei, eu vou pensar se eu vou para a Alemanha, sabe, gente? E aí fui, várias vezes assim, congressos que eu ia representar, você pensa assim, missionário, coitadinho, quantas viagens Deus me deu, me proporcionou coisas lindas também, por servi-lo, não é? Então a Margarete largou, Deus honrou, trabalhou com a gente esses 10 anos lá. E então ele fala para ele assim, tu reinarás, não é? E nós vemos, irmãos, o exemplo máximo é do próprio Jesus, né? O próprio Senhor Jesus é o nosso exemplo máximo de ter deixado tudo, abriu mão de tudo para cumprir o propósito de Deus, não é? E é interessante que aqui nesse capítulo 23, depois ali embaixo no 19, verso 19, tudo, a gente vê uma turminha que descobriu o Davi e falou assim, oba, vamos contar para o rei, porque assim o rei vai me dar assim, uns benefícios, tal, vou lá e tal, né? Hoje teria 1000 nomes para isso aí. E foram lá, olha, o rei, Saul, eu sei onde o Davi está. E tal. E foram entregar o Davi, e a Bíblia depois mostra que o Saul chegou a cercar Davi, quase pegou o Davi, né? Foram lá assim, se achando, né? Só pensar em benefícios. Às vezes tem pessoa que só vive o momento, irmãos. A gente só pensa no hoje. Melhor posição hoje, melhor decisão hoje. Mas Deus, na minha caminhada, o que o Senhor tem para mim, qual é a melhor decisão? Muitos jovens falam assim, Alzina, como eu descubro minha vocação? Como eu faço? Olha, vocação, a melhor coisa para você saber sua vocação é cada dia, nas decisões pequenas, consulte a Deus. Né? Consulte a Deus nas pequenas de cada dia. Viva intensamente cada dia para a glória de Deus. Você vai encontrando, sim, as definições de vocação, não é? Então, eles tinham compromisso com o poder, com estruturas. Às vezes tem gente que prefere continuar no erro só para manter uma posição. Teve um militar lá que uma vez mandou me chamar, porque um dos projetos que nós tínhamos era com mulheres, uma cooperativa feminina. E os militares fecharam tudo com armas, tal. Aí as mulheres disseram, Ana, tal. E aquela correria, eu fui lá. Aí os pastores, missionária, deixa para lá, pelo amor de Deus. Eu falei, não, vamos lá. E eu lá, assim, bem atrevido, escuta, eu quero saber por que vocês fecharam o projeto e tal. Gente, é uma história tão complicada.
Naquele dia ali, esse militar ficou de pé, ele era um armário de... Para mim, parecia que ele tinha 10 metros. E ele virou para mim e falou assim, olha aqui, missionária, eu quero saber por que cai tanta bomba nessa cidade e não cai lá nos batistas. Hã? E tipo assim, me intimidando, né? Então, vocês têm coisa aí com os guerrilheiros, né? E eu falei, o senhor está insinuando o quê? Ah, e para que eu fui falar isso? Olha lá como você fala comigo. Eu te mando embora agora do país. Eu estou resumindo, gente, mas foi assim, tipo... E todo mundo... Eu pensei, vou embora, vai me mandar embora. Nós tínhamos um trabalho na cadeia, com guerra e tudo, a gente fazia... Tinha estudo bíblico lá dentro, comida, levávamos comida direto lá dentro. Até hoje, vários ex-detentos. Hoje, uma das maiores igrejas batistas da região lá é um ex-detento. E aí, na cadeia, o trabalho foi crescendo, crescendo, crescendo. E um dia ele foi lá para... Fazia festa no Natal, chamava a Cruz Vermelha, chamava todo mundo, todos os estrangeiros. Vem ver a festa aqui e tal. E aí eu falava, me traz um bolinho. Ah, você pode trazer aí uma tortinha? Então, aproveitava os estrangeiros que tinham trigo, tinham coisa. Aí fazia aquelas festas. E ele veio, ele ficava lá só me olhando. E eu mandava os alunos, vai lá, atende ele e tal. E, ó, gente, esse homem... E assim, depois eu nunca mais cheguei perto, falei, se eu chegar lá, sei lá. Aí um dia, no seminário, nós estamos lá em aula, aí de repente param uns carros assim na frente do seminário, tudo de polícia, aqueles carros militares, e aí desce todo mundo de metralhadora, e vão descendo aqueles homens, aí meus alunos, irmã, olha, estão chegando aí, e é o Candela, com os seguranças, meus alunos achando... Vão levar a irmã presa. E aí, naquela confusão ali, eu orei e falei, Senhor, minha vida está em tua mão. E aí, chega aquele bando de homens metralhadoras. E quando eu vou atender, aí veio o pastor comigo, ele falou assim, bom dia, missionária, todo educado. Eu estou indo para a capital, estou indo para Luanda, eu sou o novo comandante nacional, e vim aqui para despedir e agradecer você. E ele disse assim, a minha promoção se deu muito por causa do que está acontecendo aqui nessa região. Tudo que vocês fazem na cadeia, chegou nos direitos humanos, que elogiou o governo, e uma das minhas promoções é por causa disso. E eu sou assim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E olha, gente, é uma história muito linda, ele se chama Candela, e até hoje é amigão meu, sabe? Coisas lindas que Deus faz. Mas finalizando, então, essa pessoa missional tem consciência, gente, que tudo é passageiro, de transitoriedade. Ela está atenta aos sinais dos tempos. Não é assim, parado no tempo. Atento à mudança, sensível ao Espírito de Deus, o que Deus quer fazer. Veja o que ele entendeu. Davi, você é o cara. Meu pai é o rei, eu sou o príncipe. Mas é você o cara, né? Você será o rei. Ele era um visionário, bem à frente do seu tempo. Ou seja, sabe quando parar, né? Não deixa a circunstância conduzir sua vida. E aí vejam que ele foi lá, arriscou a vida para falar com Davi. E é maravilhoso, gente, quando a gente sabe assim, a gente não está tão preocupado com, mas eu mesmo, a minha salvação, só a nossa salvação eterna. Eu tenho um jovem que até hoje, grande amigo, também vem passar o Natal na minha casa. Minha casa sempre é muito cheia, sabe? Eu tenho um quarto só da África lá na minha casa. E essa casa minha, gente, glória a Deus, eu ganhei quando voltei do campo. Você fala assim, você é missionário? Não, estou fora, gente. Olha, voltei do campo, minha oração no avião falou, Senhor, o que eu vou fazer no Brasil? Não tenho nem uma cama para dormir. E quando cheguei aqui, Deus preparou tudo, fui terminar doutorado, a turma dizia, coitadinha, está atrasada, desatualizada, minha irmã tentou impedir, achando assim, coitada, vai levar um não, vai ficar com trauma. E olha, gente, Deus vai cumprir o que tem para a tua vida no seu tempo, Deus vai cumprir. E aí assim, Senhor, e Deus falou para mim, vou te dar um canto. Muitos riram de mim, até a família. Minha casa é uma história linda, mas hoje, como falei, não tenho que contar muito. Essa casa foi dada, a igreja fez campanha, numa noite, falou, irmãos, vamos cuidar da Nauzira. A junta deu o meu fundo missionário, que a gente faz uma poupancinha mensal para o missionário.
e compraram à vista meu apartamento, tá, gente? Na Santa Cecília, assim, pertinho do lugar maravilhoso, perto do metrô. Deus cuida de você. Deus vai cuidar de você. E esse Oliveira, ele vem também passar o Natal na minha casa, com a família. Uma história linda, de que na hora que a guerra arrebentou feio na minha cidade, a guerrilha invadiu minha cidade, tomou a cidade, o governo foi embora, perdeu. O governo foi para o litoral a pé. E o pai dele fugindo também, falou, vamos! E aquela confusão, na hora da confusão, você não tem como raciocinar. Todo mundo gritando, fugindo, menino, gritando. E aí o pai, vamos! Ele falou, pai, vou ficar. A missionária vai ficar, eu também fico. O pai, tu é louco! E olha, esse menino era muito jovem. E aí todo esse grupo que ficou, nós colocamos dentro do seminário, era como um bunker, ali protegidos. Né? E hoje é um grande líder lá em Angola. Trabalha na visão mundial, enfim, uma pessoa também está vindo. E uma pessoa que não pensou só nos seus projetos. Né? Então, Jonatas viu além do presente, irmãos. Então, o que é lindo, eu quero só terminar dando alguns ensinos, porque o meu tempo acabou. Então, só para fechar essa parte, quando eu fui para Angola, irmãos, sozinha, desacreditada, às vezes você fica assim, você não está entendendo por que estou passando por isso. Por quê? Por que está acontecendo isso? Mas era o caminho que Deus tinha para mim. Então, às vezes, a tua pressa pode... a gente quer ajudar Deus e pode atrapalhar algumas coisas aí. Então, alguns ensinos só que eu quero deixar para você dessa... Nós precisamos ser sensíveis ao Espírito de Deus, estar atento às mudanças. Amém, irmãos? Esteja atento onde o vento está soprando. Não é? Então, na minha vida, era África, vim radical, depois... Então, eu não vou ficar lá a vida inteira. Não, mas eu não saio do radical. Não, mas eu vim chorando da África até aqui. Às vezes você não entende. Esteja sensível a mudanças. Deus, o que o Senhor quer fazer? Espírito de Deus, cumpra na minha vida. Não tenha medo de perder, é outro ensino. Não é? E vamos viver o que Deus tem para nós. Não é? Irmãos, eu aprendo com Samuel na Bíblia. A gente peca se deixa de ser o que Deus quer que sejamos. Lembram que Samuel falou? Longe de mim que eu peque, deixando de orar por vós. Ou seja, eu sou sacerdote, minha função é apresentar vocês diante de Deus. Então, se eu não faço isso, eu estou pecando diante de Deus. Você peca se você deixa de fazer o que Deus quer que você faça. Não é? Imaginem, gente, se Jonatas não fosse, se Jonatas não se envolvesse. Então, todos temos uma parte nessa história de Deus. Não é? Quando, às vezes, você pensa assim, o Saul, no capítulo 23... A Bíblia mostra que o Saul quase fez assim no Davi. E quando ele ia pegar o Davi, se você ler o texto lá, depois vocês leiam com calma, a Bíblia diz assim, que alguém veio chamar o Saul. Saul, os filisteus estão invadindo Jerusalém, venha. Aí o Saul foi desviado daquela intenção. Quando você pensa, agora acabou tudo para mim, agora é o fim, não é? Então, a gente pensa que está tudo perdido, Deus vai te surpreender. Quando, onde não esperamos. Não é? Então, o sofrimento de um período pode ser o caminho de Deus para algo melhor. Amém, irmãos? Então, Deus age quando algo pode interferir no seu projeto. Vamos estar atentos, antenados, então. E é interessante, estar antenado nos conduz a ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. E aí, finalmente, eu vou ver só mais alguns ensinos aqui. Nós temos disposição para abrir mão de privilégios para que o projeto de Deus se realize. A Bíblia diz assim, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria virá. Nunca eu fiquei cobrando Deus, olha, eu estou aqui, hein? Então, eu vim para a guerra, então o Senhor faz favor. Né? Não, eu me dou para aquilo que Deus quer que eu faça, e deixa que Deus vai fazer, a parte dele vai cumprir. Então, gente, o poder de Saul é passageiro. Decida ser o que Deus quer que você seja, amém? Não tem que ter medo do Saul, daquela situação, é um chefe mala, sei lá o que é. Você tem que dizer, Deus, eu vou ser o que o Senhor quer que eu seja. Não é, irmãos? Então, pode demorar o reconhecimento,
mas virá, né? Davi esperou 10 anos, Josué, por exemplo, o Caleb esperou 45 anos, não é? Então, o seu projeto de vida está alinhado com o propósito de Deus para essa geração? Então, queridos irmãos, perdão por correr, porque precisamos ser fiéis ao tempo, mas deixo essa pergunta, vamos ficar em pé, quero orar por você, não é? Eu quero que você coloque diante de Deus agora o teu projeto de vida, sua missão de vida. Seu projeto está alinhado com o que Deus quer fazer no mundo? Você, ao ter seus projetos, a gente tem perguntado assim, Senhor, não quero ter vida fragmentada. Não é a minha vida, meus planos. Não, meus objetivos, meus planos estão em harmonia com o que Deus também está pensando para o mundo? Meus objetivos estão alinhados com os objetivos dele? E isso é ser um cristão missional. Você não está aqui solto no mundo. Você não está aqui só para vir na igreja, ouvir uma palavra. Ai, graças a Deus, eu estou salvo. Não. Senhor, o que eu estou fazendo no mundo? Tem uma frase que eu falo assim, não estou no mundo a passeio. Eu tenho uma missão a cumprir. Amém? Qual a tua missão? Não estamos a passeio. Então a Bíblia diz, Davi cumpriu sua missão. Qual a sua parte? Qual a tua parte para o cumprimento do propósito de Deus para essa geração, não é, irmãos? Então, um cristão missional entende que pertence a essa história maior. Quero orar por você. Rapidinho, se alguém quer que ore pela sua carreira, sua vocação, sua vida, suas definições, vem aqui à frente, quero orar por você. Rapidinho, porque nós temos que ir para a EBD. Quero orar por ti. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, grandes impérios viram pó, grandes homens, poema. Nós não vamos virar pó, os governos vão passar, não é? Tudo vai passar. Grandes impérios viram pó, grandes homens, poema, não é? Então, que bênção é a gente entender que pertence a uma história maior, amém, irmãos? Não estou aqui sozinho, não estou aqui solto no mundo, não somos fio descapeado. Nós pertencemos a uma história maior, a uma história de Deus. Ele vai cumprir seus propósitos e nos convida a fazer parte disso. Você é convidado a fazer parte disso. Quero orar por vocês. E eu sei que Deus tem missionário aqui, viu, gente? Talvez alguns nós vamos orar pela tua carreira, para você ser um médico de Deus, um advogado de Deus, uma médica de Deus, um professor. Deus sabe. Quero orar pela tua carreira. Porque se todos nós colocamos nossa carreira diante de Deus, o mundo seria uma bênção. Não é? Deus não quer todo mundo no campo. Não dá para todo mundo ser missionário. Já pensou uma igreja só de pastor Elias? Pessoas se só tivesse Elias aqui. Que bom que o corpo de Cristo tem essa diversidade, né? Glória a Deus por isso. Quero orar por você, que Deus defina a tua vocação. Senhor, qual é a minha vocação? O que eu estou fazendo no planeta? Eu vim para quê? Para que você veio? Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome. Glórias a ti, Senhor. Nós te louvamos, te glorificamos. Te exaltamos, Senhor. Obrigada por histórias que nos inspiram. Obrigada, Senhor, pela história de Jonatas. Que exemplo de desprendimento. Que exemplo, Senhor, de consciência missional. Sabendo que para cumprir teus propósitos era Davi e não ele. Dá-nos, Senhor, essa sensibilidade ao teu espírito. De dizermos assim, Senhor, eis-me aqui com tudo que sou, para cumprir teus propósitos no mundo. Disponibilizo, Senhor, minha profissão, tudo que sei, tudo que sou, tudo que tenho, tudo que sei fazer, Senhor, para a glória do teu nome. Pai, abençoa essas pessoas aqui, que o Senhor defina suas carreiras, defina, Senhor, seus objetivos. Pai, que o Senhor possa estar atuando, dando condições das decisões,
decisões de concurso, decisões de curso, decisões de carreira, decisões de vida, de casamento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor coloque tua mão sobre essas vidas queridas por ti. Cada um que está aqui na frente. E Pai, se alguém aqui o Senhor chama para ser um missionário, que o Senhor nessa manhã coloque agora a certeza nessa pessoa. Agora, Senhor. E que ninguém tenha medo de se dar, porque a tua palavra diz que o Senhor honra aquele que te serve. Obrigada, Senhor. Abençoa a tua igreja aqui, cada família aqui representada, cada casa que está aqui representada. Que o Senhor guarde cada família, cada marido, cada esposa, cada filho. Tem misericórdia, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor?